Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma entrevista gostosa aqui na Web TV Andradas hoje. E o assunto hoje é bem delicado, porém necessário trazer, né, à tona aí para que vocês, principalmente nós que temos muito contato com os animais, com os bichos, né, e nós estamos aí passando por uma fase de raiva animal. Nós estamos recebendo aqui a doutora Jéssica Cristiane Bertoni, que é a veterinária responsável pelo nosso centro de zoonose, que é núcleo, né? Núcleo de zoonose aqui de Andradas. E ela vai contar um pouquinho para nós de como está a situação aqui em Minas, que nós estávamos conversando um pouquinho agora, antes da entrevista, ela estava me passando, realmente é temerário, e também alguns casos que nós tivemos aqui na cidade de Andradas. Jéssica, seja muito bem-vinda aí ao Web TV Andradas hoje, e muito obrigada por você aceitar o nosso convite e estar aqui hoje para falar sobre a raiva animal. Eu que agradeço a oportunidade. É importante, né? A gente está levando para a população informações. A gente está com tanta doença uma atrás da outra aí, mas a gente não pode deixar de trazer informações, né, pontuais aqui para os nossos seguidores, né? Ô, Jéssica, eu estava lendo, inclusive coloquei na fanpage do jornal, que no Distrito Federal foi confirmada a raiva animal pela primeira vez desde 1978. Inclusive, um homem, ele foi arranhado por um gato infectado e a situação dele é grave. Ele corre risco de morte, né? Como é que está a situação aqui em Minas Gerais? Como é que você tem acompanhado? Desde o começo do ano, nós tivemos a suspeita de 5 casos de raiva humana, que não acontecia no estado de Minas Gerais desde 2012. São casos isolados, porque são de pessoas de área de mata, são indígenas. Mas mesmo assim causam um alerta em toda a sociedade, porque o vírus está circulante, né? O vírus ele tem várias fases, né? Ele tem a fase urbana, a fase silvestre e a fase rural, que seriam os animais de produção. E o ser humano ele tem tido contato com todas as fases, né? Desde do trabalho até o passeio, que hoje está muito tá em moda, sair com a atividade ao ar livre, né? Passeio de bicicleta, caminhadas. Então, isso chama muito nossa atenção para a prevenção de casos humanos, né? Porque a raiva ela é fatal. Nós tivemos um caso único de sucesso no tratamento, há muito tempo atrás. Aqui em Andradas? Não, no Brasil. No geral, tá. Se eu não me engano, foi no Nordeste. É um protocolo que, quando tem a suspeita, eles começam a fornecer para o ser humano a medicação, mas geralmente não surte efeito. A raiva ela é fatal, tanto para o homem quanto para o animal. Com certeza. Eu vi, né, você trouxe para nós aqui a comunicação de risco, né? Comunicação de risco. Aqui está falando o 5º caso suspeito de raiva humano, né, em Bertópolis, Minas Gerais, e aqui vem trazendo todas as informações que a Jéssica trouxe para nós aí. Nós vamos publicar no Jornal Andradas hoje para vocês de sexta-feira, e esse material vai estar completo também no site do jornal online, que você pode ter acesso. Fala para nós aqui em Andradas, nós já tivemos algum caso de raiva animal? Ano passado nós tivemos 2 equinos confirmados. Um no bairro do Macuco e o outro no bairro da Barra. O da Barra, nós só fomos notificados pelo resultado, não teve ação nossa, porque o proprietário chamou um veterinário particular e ele fez todo o trâmite correto, né? Encaminhar o encéfalo para análise, e veio a confirmação positiva. Esse caso, ele aconteceu bem na campanha de vacinação de raiva. Então, aí todo o bloqueio na cidade já foi feito, na época, né, que foi na campanha de vacinação. E no caso do Macuco, que foi finalzinho do ano passado, nós fizemos uma vacina geral em todos os animais, não vacinados na época, porque às vezes o proprietário não está, como é roça, o animal escapa. Sim. Então, nós fizemos um bloqueio grande na região e questão de conscientização. Nós fizemos uma reunião com os produtores por meio do Conselho do Desenvolvimento Sustentável Rural, aqui do município, alertando da importância de animal apresentou sinal nervoso, comunicar a gente, chamar a gente. A gente dá esse suporte de acompanhamento, faz o suporte
de orientação para procurar o serviço público de saúde para ver se é necessário tomar vacinação ou aplicação do soro, que é para já evitar o quadro, e até mesmo acompanhamento dos animais para a confirmação do diagnóstico, né? Ô, Jéssica, você falou para nós aí, né, que o animal pode apresentar nervosismo, né, inquietação. Além dessas duas, do nervosismo, por exemplo, que foi o que você falou, qual outros procedimentos que você acha que o tutor, a tutora tem que ficar prestando atenção no animal? Infelizmente, a raiva, ela demora para manifestar os sinais clínicos. E quando o animal começa a manifestar, ele começa com quadros de febre, apatia, não querer comer, ficar isolado dos outros. Então, são sinais de praticamente todo início de doença. Então, é muito difícil suspeitar. Então, para a gente descartar a raiva, o importante é a vacinação, vacinar os animais de produção e os cães e gatos aderirem à campanha de vacinação municipal ou, se for fazer particular, fazer de forma ética com o veterinário, que vai observar a questão de temperatura da vacina, vai ver se o animal está apto a receber a vacina. Isso é importante, não é só o ato de aplicar a vacina, né? E toda uma conduta. É lógico, e nunca se automedicar, né? Exatamente. Eu acho, vou lá no Dr. Google, leio lá e pum, e vou fazer isso como eu. Não é a saída, né? Exatamente. Então, assim, o animal começou a ficar diferente, chama um veterinário, avalia o animal, isola o animal, porque é uma forma de evitar transtornos na propriedade e com a saúde do ser humano. E também você vai suspeitar quando é a raiva se tiver sinal de mordedura, né? Ou, geralmente o morcego ele volta várias vezes na mesma ferida, no mesmo animal, para fazer a esfoliação. Então, tem o controle com algumas pastas vampiricidas que pode estar aplicando no animal. Tem a questão da vacinação, que é o que poderia estar fazendo. Porque depois que o animal começou a manifestar os sinais clínicos, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não. Esse caso que eu falei para você no início, né, desse homem que foi arranhado pelo gato dele que estava infectado e ele está internado em estado grave. Nós tivemos casos aqui próximos que também o animal tenha feito algum tipo de arranhadura no proprietário. Você tem alguma notícia a esse respeito? Aqui no município, nós tivemos, nos casos positivos para os equinos, algumas pessoas chegaram a alimentar o animal que não estava alimentando, forçando, colocando na boca. Então, esse contato é de alto risco. Então, eles já receberam o soro e a vacinação preventiva. Então, assim, por mais que eles tiveram um alto risco de contato, eles já foram imunizados. Então, que garante a proteção deles. Agora, de arranhadura e mordedura, quando tem algum caso aqui na cidade, eles já correm no posto de saúde. Quando é animal de rua, é feita a solicitação para eu acompanhar o animal por 10 dias, que é o protocolo. Uhum. Feita a vacinação no animal, após esses 10 dias ele não apresenta nenhum sinal clínico. E aí a gente acompanha o caso. Mas ultimamente não tem tido notificação. Esse animal, por exemplo, que você acabou de citar aí, o animal de rua, esse acompanhamento seu se dá na rua mesmo? Não, ou eu ele é levo levado para zoonoses. Ah, tá, ele vai para lá. Porque ele é um caso de suspeita de raiva, que sim. é nosso foco de monitoramento. E, obviamente, lá ele tem que ficar sendo monitorado longe de todos os outros. Sim, ele fica numa baia individual, recebe alimentação, água, tudo, os cuidados todos normais. Tem o cuidado com o agente de limpeza, né, para entrar na baia, todo comunicado, segurança de todos é feita. E o bem-estar do animal é prezado também. Se em 10 dias ele não manifesta nenhuma alteração clínica, ele recebe a castração, né, a vacinação, e se ele não é adotado, ele volta para as ruas. Uhum. Aqui, então, nos nossos animais de rua, aí, parece que diminuiu um pouco a chamada para socorrer animal de rua, né, aqui em Andradas. Sim, deu uma tranquilizada. A que você atribui essa queda? Olha, não consigo... Aliás, nós tivemos aí uma queda não só
né, de ver muitos animais na rua, mas aqui também na praça, fica aqui próximo do jornal, também aquelas pessoas que ficavam ali, também deu uma caída grande. Talvez, sei lá, a queda da temperatura, porque a gente está ainda, né, nós estamos no inverno, né? Sim. Com relação, né, ao trabalho de vocês aí, do núcleo, vocês têm feito algum trabalho de prevenção, tipo, mesmo na zona urbana, ou mesmo que na zona rural, orientando os agricultores, os proprietários de chácaras, tudo, para que eles fiquem atentos, para que não deixe que o seu animal seja atingido aí com a raiva animal? Sim, semana passada nós estivemos ali na região da Cachoeira do Estela, no bairro Paiol Queimado, que nós tivemos uma denúncia de suspeitas de casos de raiva, mas os animais já tinham sido enterrados. Chegaram à morte? Então, a gente não sabe se foi raiva, porque conversando com os proprietários, eles associam com Mas a época... mais de um animal, então? Sim. Só que os proprietários associam com, por exemplo, picada de cobra, doença do carrapato, que a gente chama nos bovinos de tristeza parasitária bovina. Então não teve como confirmar porque os animais já tinham sido enterrados. O que nós fizemos nesse ponto? Salientamos a importância de chamar a gente. O animal está lá deitado no chão, sem nenhum outro sinal nervoso, outro sinal clínico. Não consegue levantar, não consegue andar, chama a gente. A gente faz o acompanhamento. O que eu gosto de salientar com os produtores é que a nossa presença não barra o produtor de fornecer leite, fornecer carne. Ele não recebe multa, ele não recebe notificação. Muitas vezes eles têm medo de chamar, exatamente com medo de acontecer isso, né? E não tem essa... Não, para raiva não. O nosso foco da raiva é prezar pela saúde deles, da família, dos vizinhos e da população em geral, né? Com certeza. Porque se tiver o vírus circulante na cidade, todos estão correndo risco, porque nosso município é rural, nós temos muitos animais de rua que são os principais veiculadores, porque é difícil garantir que eles foram vacinados, garantir a imunidade deles. Então, a comunicação é a única forma da gente proteger a população. Porque aí, dando um caso positivo, a gente comunica o IMA vai, faz a captura, o controle dos morcegos. Então, assim, toda uma ação é gerada em cima da notificação. Só que a gente só tem argumento para fazer essas ações com a notificação de um caso positivo. Ano passado, nós tivemos um monitoramento desses equinos. Nós acompanhamos toda suspeita que chega para a gente vai até o local, faz entrevista, conversa com os produtores, com os vizinhos, fala da importância de estar avisando a gente, até para ver se precisa encaminhá-los para uma vacinação, o ser humano, todos que tiveram contato com o animal. Nós fizemos monitoramento de 2 morcegos que caíram no quintal durante o dia, na zona urbana. Graças a Deus deram negativo. Caíram sem vida? Sim. Morreram ali, aí vocês foram checar? A população nos chamou, a gente fez a captura, levou para análise. Interessante você falar isso. Se alguém, né, mesmo que na zona urbana, né? Se alguém presenciar aí um morcego, eu já tive morcego na área do meu apartamento, eu moro aqui no centro, ou de repente, né, agora não porque tem a grade, mas é importante, se você vê aí, se você presenciar um morcego já sem vida no seu quintal, ou que seja na porta da sua residência, acionar, né, vocês. Até mesmo vivo. Porque a gente não recomenda... Porque vivo ele fica quietinho ali também, dá a impressão que está sem vida, né? Sim, exatamente. Qual que é o problema dele vivo lá? Às vezes ele vai se mexer, você sai trabalhar, seu cachorrinho, seu gatinho vai querer brincar ou vai querer pegar para comer, para morder, e pode correr o risco de se infectar. Sim. Então a gente pede, apareceu morcego em casa, não coloque a mão, tente colocar um balde, uma caixa onde ele está para não ter risco dele sair, e nos acione. Que aí a gente vai fazer um monitoramento desse animal também. Então a ordem é, se estiver vivo, não mate. Não, nos acione. Não coloque a mão. A gente, e outro ponto que eu gostaria de enfatizar é macaquinho, gambazinho, saguizinho, todas essas coisinhas fofinhas que a gente costuma ver na zona rural quando vai fazer um passeio, não coloque a mão. Eles também podem veicular o vírus da raiva. Todo mamífero pode veicular o vírus da raiva.
Então, animal silvestre no cantinho deles e a gente no nosso. Viu o animal, se ele está doente, se ele está machucado, aciona o bombeiro, aciona a polícia ambiental, mas não coloque a mão e se achar bonitinho, ele se aproximar, não coloque a mão. Em hipótese nenhuma. Pessoal, a Jéssica está falando uma coisa aí que me despertou agora. Eu vi que um sobrinho meu, na segunda-feira, começou o período de férias. Ele foi na Fonte dos Amores de Poços de Caldas, que tem muito macaquinho. Uhum. E eu vi uma cena ali do macaquinho descer e vir pegar comida na mão do Gael. Ele tem aí 4 aninhos. Olha o perigo. Exatamente. Ali gente tem gosta... muito macaquinho ali na Fonte dos Amores e Poços de Caldas. Sim. Então os pais precisam ficar muito, mas muito espertos, porque a gente está passando um período da raiva animal, né? Sim. Nós temos que respeitar os animais, porque O principalmente dele, eles estão no ambiente, mas evite a aproximação. Sim. Respeito, mas sem aproximação. Com certeza, com certeza. Esse é um período que os pais saem de férias aí com os filhos e levam, né, nesses locais que tem aí. E é perigoso mesmo. Eu acho que é para a saúde, não só do animalzinho que ele está no habitat dele, mas principalmente da criança que depois vai levar para a família também, né? Uhum. Ô, Jéssica, o papo nosso está gostoso aí, mas a Jéssica trouxe informações completas aqui para nós, né? Que é uma comunicação de risco, que é do setor de saúde, né? Do Ministério de Saúde, que a gente vai estar colocando para vocês aí no jornal e também no jornal online, no site do jornal. As pessoas aqui na cidade, né, que queiram entrar em contato com vocês, viu um morcego ou suspeita, depois da nossa entrevista aí, suspeita que o animal está apático, não quer comer e quer entrar em contato. Como é que elas devem fazer? Como o telefone, como fazer contato com vocês? As pessoas podem deixar o recado ali no CIMAS, com o Aldo ou a Ariane, que são da Vigilância de Saúde Ambiental, ou eu não falo ligar porque lá na zona rural é difícil o sinal, mas entrar em contato via WhatsApp pelo nosso telefone, que é 35 99945 3631, que esse é específico das zoonoses. Lembrando que a gente tem uma demanda alta, a equipe é pequena, então às vezes a gente não consegue atender na hora ou responder a mensagem na hora, mas pode ficar tranquilo que a gente vai estar sempre dando um suporte, sim. Porque normalmente vocês não estão nunca parados ali no local, vocês estão sempre fazendo. A demanda é grande, né? Uhum. A demanda é alta e o recurso humano é baixo, né? A gente sempre foi assim, né? Uhum. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Jéssica, vocês podem também enviar para nós aí no 37313637, que é o WhatsApp aqui do Jornal André das Hoje, que a gente encaminha para a Jéssica. Você tem o telefone lá da Vigilância, do Aldo, para a gente passar aqui também? Não tem. A gente vai procurar para vocês aí o telefone da Vigilância, nós vamos colocar um número aí. Qualquer dúvida, né, vocês ligam no CIMAS, de acordo com as informações e as orientações da Jéssica, né? E o telefone que ela passou, que a gente vai repetir aí, que é o 9945-3631. Que você tem um pouquinho de calma, porque é na zona rural, né? Uhum. É o WhatsApp também. Principalmente o WhatsApp. Principalmente o WhatsApp, né? Então, você pode deixar recado ali, com certeza vai ter um retorno lá do núcleo, mas um pouquinho de paciência, porque normalmente eles às vezes não estão no local, estão fazendo algum atendimento aí na zona rural ou mesmo aqui na zona urbana. Ô, Jéssica, a gente queria mais uma vez agradecer você ter aceito o nosso convite, vir aqui na Web TV André das Hoje. A gente vai estar sempre de portas abertas para vocês. As suas considerações finais para quem está nos assistindo aí. A gente que agradece o espaço. Foi até interessante essa entrevista, porque no dia 6 de julho é comemorado o Dia Mundial de Controle às Zoonoses. Então, não só a raiva tem que ser lembrada, mas todas as outras, né, como esporotricose, leishmaniose, a própria pandemia do Covid, veio ensinar muito a gente. Então, qualquer dúvida relacionada ao tema ou à saúde animal, bem-estar animal, pode estar entrando em contato conosco e a gente tenta atender a todos. É isso aí. Mais uma vez a gente agradece a Jéssica, que gentilmente veio falar aqui na Web TV André das Hoje sobre a raiva animal. É muito importante, né? Diz que quem ama, cuida. Então fica de olho no seu gatinho, no cachorrinho. Você da zona rural também, né? Você que fica mais tempo fora e às vezes não percebe, né? Porque o animal fica no pasto, às vezes não percebe. Uhum. E qualquer dúvida, qualquer informação que você precisar com relação à nossa entrevista aqui, você pode, mais uma vez, a gente vai passar para vocês aí o 3731-3637, é o WhatsApp do Jornal André das Hoje.
com certeza a gente vai estar encaminhando para a Jéssica e depois respondendo aí para vocês. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada. E a Web TV Andradas hoje, sempre à disposição do Núcleo de Zoonose aqui de Andradas e também a sua pessoa. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. A gente volta com mais notícias aqui de Andradas e região e com matérias super importantes, como essa que a gente acabou de fazer com a doutora Jéssica, que é de interesse público. E a Web TV Andradas hoje, como eu sempre falo no final das entrevistas, nasceu com esse objetivo. Levar informação de utilidade pública para você. Se você tiver alguma dica que você quer ver aqui na Web TV, alguma matéria que você acha necessário que a gente faça o convite para as pessoas virem falar, o espaço está aberto. A gente volta a qualquer momento aí com notícias de Andradas região e mais entrevistas levando informação de utilidade pública para vocês. Até lá!